Soft. Acreditamos no poder da tecnologia, pois somente ela é capaz de transformar como as coisas são feitas em qualquer organização, gerando redução de custos, melhorando a produtividade e evoluindo os processos, permitindo que você foque no mais importante, o seu negócio. Nós somos a Bysoft. Conte conosco. Bysoft, para sua empresa ganhar asas. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Projetos Imersivos com Visualização 3D em Tempo Real. Então, esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Helder Oliveira, eu sou responsável aqui pela área de Engenharia e Arquitetura da Bysoft, né? E a Bysoft tem essa missão de transformar o dia a dia das empresas e das pessoas que trabalham nelas. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer conhecimento, né, trazer inovação para você, para a sua empresa, para o seu negócio, e como nós podemos ajudar aí a impactar o dia a dia do seu negócio, a transformar o seu negócio através do uso de tecnologia, né? Então, a Bysoft se apoia nas tecnologias, né, as quais nós representamos para justamente entregar a transformação que os nossos clientes tanto precisam. Tá? Então, hoje nós vamos falar aqui de tecnologia Autodesk, né, tecnologia Autodesk associada a um plugin, né, o Twinmotion, e nós esperamos que vocês possam absorver aqui todo o conhecimento, né, toda a informação que nós vamos compartilhar e que haja também troca, tá bom? Então, vou passar algumas informações aqui para vocês, antes da gente começar. Eu quero lembrar que esse webinar, ele faz parte de uma série de webinars que nós fizemos no mês de abril. Esse é o último webinar do mês de abril. Nós estamos encerrando, então, a série de webinars desse mês. Nós começamos a falar sobre colaboração em projetos 2D, né? Foi o primeiro webinar que nós fizemos, né, há 2 quartas atrás, dia 2, se não me engano. No dia 9, na semana passada, nós falamos sobre IA, inteligência artificial e o futuro da engenharia e arquitetura. E hoje nós teremos também mais um webinar falando um pouco sobre projetos em 3D com visualização em tempo real, tá bom? Então, se você não viu os últimos webinars, vale a pena, né? Nós vamos disponibilizar logo e você será notificado sobre isso, para que você possa acompanhar também, né, essa iniciativa da Bysoft de promover conhecimento, de termos aqui uma comunidade, né, de parceiros, de clientes, né, de amigos, para que a gente possa conversar e promover o conhecimento, trazer aquilo que são boas práticas, o que é de novo em tecnologia. A gente já tem muitos clientes utilizando tecnologia já de ponta, né? E também mostrar que essa tecnologia ela é acessível, ela está aí à disponibilidade de todos, tá bom? Então, esse tem sido o nosso objetivo como empresa, como companhia, né? E como disse, o objetivo nosso aqui hoje é falar um pouco sobre os projetos imersivos em 3D. E para isso, eu não sou especialista nessa área, para isso eu trouxe aqui a Tainara Borba, que é a nossa arquiteta aqui, especialista em soluções para engenharia e arquitetura. Bom dia, Tainara. Bom dia, Helder, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Então, para isso, a Tainara está aqui para nos, né, brindar com esse evento e trazer, né, esse conteúdo, essa informação preciosa aí para quem trabalha com projetos imersivos em 3D. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aí um bom evento. No final eu volto para perguntas e respostas. Se você tiver pergunta, você pode colocar ali no chat. Também tem ali perguntas e respostas. No final nós queremos, né, respondê-las para que, né, não fique nenhuma dúvida. E também se você tiver alguma sugestão de temas para os nossos próximos webinars, Helder, eu quero, né, ouvir falar sobre isso. Tainara, eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto. Diga para a gente aqui também, para a gente, né, quem sabe, trazer esses conteúdos aí nos nossos próximos eventos, tá bom? Obrigado, sejam bem-vindos. Tainara, passo o bastão aí para você. Obrigada, Helder. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, não só sobre renderização, mas sobre a importância da visualização desses projetos de uma forma que todos os envolvidos possam entender, possam tomar decisões importantes em cima de uma visualização real, né, do que realmente vai ser construído, do que vai ser investido também naquele projeto. Então, hoje a gente vai falar dos tipos de visualizações, de imersão, e com foco ali numa ferramenta bem intuitiva, bem amigável ali, que é o Twinmotion.
colocar minha apresentação aqui. Bom, pessoal, vou fazer uma breve apresentação aqui. Eu sou arquiteto urbanista, né? Eu tenho experiência, mais de 8 anos de experiência com projetos, né? Já trabalhei com projetos colaborativos. Atualmente eu venho me especializando em diferentes tecnologias de arquitetura, engenharia, construção e também de operação, né? Também tenho desenvolvido algumas automações e o meu foco principal são diretrizes BIM, estratégia de implementação e visão integrada de processos. Bom, vamos falar um pouco sobre os desafios do ciclo de projeto atualmente, né? Onde a linguagem técnica ela se perde um pouquinho no momento que uma pessoa leiga começa a falar, né? A se envolver ali nos processos, né? Então, como que isso pode ser aproximado? Como que o técnico pode conversar de uma maneira fluida com o leigo, né? Que muitas vezes é o principal consumidor ali, né? O nosso cliente, o tomador de decisões financeiras, por exemplo, né? Então, como que a gente aproxima esses projetos, não só com imagens estáticas, né, mas também com uma imersão mesmo, que a pessoa possa sentir como que está sendo o desenvolvimento do projeto e como que está sendo o investimento dentro daquele projeto, né. Então, os principais desafios desse cenário, né, é a modelagem, né, que tem uma diferenciação de compreensão espacial, né, então a gente já tem o 3D, mas isso nem sempre é de forma imersiva, nem sempre a gente consegue visualizar como seria a ambientação desse, né, em uma escala real, né. Então, a comunicação, né, de modo geral, decisões baseadas em materiais estáticos, né, que no caso são muitas vezes os renders, que ajudam muito, mas que não conseguem causar essa imersão, né, esse acompanhamento do profissional com o cliente, por exemplo, dentro do projeto. Então, essas tecnologias, elas estão sendo usadas para revisar projetos, diretamente, né, nos ambientes simulados, testar posicionamento de elementos, apresentar para equipes multidisciplinares, né, para treinamentos técnicos, visualização em tempo real, né, e a conectividade disso, de todas as possibilidades, né. Então, não só a gente está muito acostumado ali com a realidade virtual, né, mas ele existe diversas tecnologias imersivas atualmente, né, e isso vem só evoluindo, vem só crescendo, né. Aqui eu coloquei alguns exemplos de tecnologias que a gente já tem acesso, que a gente já pode trabalhar, né, que é o VR, né, o VR, que é acho que é a mais conhecida entre todas, né, onde quando você utiliza ali um óculos de realidade virtual, ela tem alta integração com o ambiente, né, a gente consegue, literalmente se transportar para aquele projeto, e é bem, eu acho que é o mais conhecido ali no sentido de no campo da arquitetura e da engenharia também, né. A realidade aumentada, onde você consegue visualizar, numa realidade mista, né, sobreposta ao real, isso fica muito mais na palma da mão, né, a gente consegue fazer visualizações mais rápidas, celular, tablet, não necessariamente com equipamento mais robusto igual o VR, né. O MR, né, que é a integração em tempo real e digital. Essa é mais utilizada atualmente no campo da saúde, onde você consegue fazer, exames, né, com tecnologia 3D, né, coisas que não eram possíveis você visualizar, né, aquele, raio-x básico, hoje em dia a gente já tem tecnologias para que, consiga fazer todo um escaneamento da pessoa e, assim, ela conseguir mostrar com mais precisão algum problema que possa surgir ali. E em tempo real, né, que é a navegação interativa,
geralmente utilizado o computador padrão, e é o que a gente vai falar hoje. Os principais problemas que a gente encontra, né, nesse campo de você não conseguir fazer essa comunicação com pessoas que não estão ali interagindo no projeto no dia a dia, tecnicamente, né, essa falta de compreensão espacial, a comunicação entre o técnico e o leigo, as decisões, né, baseadas em renders e materiais estáticos, e as interações lentas, né? Às vezes você precisa de um render ali, ele vai demorar. Hoje em dia é um pouco mais rápido algumas ferramentas, mas antigamente demorava 12, 16 horas para você ter um render de qualidade. Como que a gente pode resolver esses problemas de uma forma mais prática, né? Esse render ele já vem processado em muitas ferramentas, né? Então ele é atualizado simultaneamente, você não precisa mais ter aquele tempo de colocar uma imagem, né? Enquadrar uma imagem para que ele ficasse processando, né? Esse feedback instantâneo que a gente tem de alterações do modelo, então se eu movi uma parede aqui, na imersão virtual ele já vai ter removido a parede também, com uma sincronização muito simples. E qualquer alteração de fases você já vai conseguir visualizar ali naquele projeto. A navegação interativa, né, que pode ser em primeira ou terceira pessoa, é possível também utilizar o VR para esse tipo de navegação. E a tomada de decisões mais assertivas e colaborativas, que eu acho que é um dos pontos mais importantes da imersão, né, atualmente, porque antigamente a gente usava somente para comercial e hoje em dia a gente consegue fazer essas tomadas de decisões através dessas imersões, e acho que o que vem crescendo também é através de dados, então essa junção é muito bacana, assim, ele pode diminuir diversos custos, muito tempo, né, de retrabalho e tudo mais. Então eu vou falar sobre algumas ferramentas populares de imersão. Para muitos escritórios, desenvolver diretamente na Unreal, por exemplo, exige uma curva de aprendizado muito alta, né, ele é uma ferramenta extraordinária para esse tipo de desenvolvimento, mas ele também exige uma capacitação muito grande, né, para você mexer, né. Então, ele tem uma alta exigência técnica e é indicado para customizações mais avançadas, né, quando a gente precisa de interações, gráficas e de informações muito avançada. Então, ele não vai ter essa versatilidade de você ter um projeto ali, na hora, né. Então, é uma das melhores ferramentas que tem no mercado, mas existe essa diferença, né, de desempenho técnico que a pessoa precisa ter, né. Tem essa outra que também é do grupo ali, né, a Unite, que a gente consegue também um bom desempenho, ele é mais indicado para games, né, mas também é muito utilizado na construção. E, finalmente, o nosso foco aqui de hoje, que é o Twinmotion. Ele é baseado na Unreal, então ele vem cada vez mais tendo possibilidades igual a Unreal, mas de forma visual e não necessariamente codando ali algum processo, né. Então, isso facilita muito na hora de você fazer o projeto e tem uma curva de aprendizagem muito menor. Aqui focando um pouquinho mais na Unreal, as possibilidades dentro dele, né, é a visualização 3D como o foco principal ali em tempo real, imagens, vídeos panorâmicos, é possível simular clima, estações, iluminação também, ele tem um gráfico muito interessante para esse tipo de desenho, né, de projeto. Objetos, pessoas, vegetação, então comparações de versões de projeto, também é bem interessante a visualização. Apresentações imersivas, né, que é o ponto principal ali para tomada de decisões quando você usa esse tipo de tecnologia.
compartilhamento em nuvem, que é algo novo, relativamente novo no Twinmotion, né? E aqui a gente vai trabalhar com a integração direta com o Revit. Porém, ele também tem integrações com outras ferramentas da Autodesk, né? Através do link direto é somente com o Revit atualmente, mas é possível trabalhar com 3ds Max, com Navisworks e com InfraWorks também, através do Datasmith ou com FBX, né, com a exportação do arquivo. As aplicações técnicas que a gente tem dentro do Twinmotion, né, não só vendo do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista técnico, é esse estudo de volumetria, insolação, apresentação técnica, simulação de fluxo, mobilidade e acessibilidade também é bem interessante, e gerenciamento de revisões, né, para diferentes equipes. Então agora eu vou passar para uma demonstração prática aqui, para a gente ver como que funciona e o que a gente consegue fazer em pouco tempo de desenvolvimento dentro do Twinmotion. Bom, aqui eu tenho meu projeto em Revit, certo? Eu peguei uma visualização 3D dele aqui. Tudo que tiver dentro dessa visualização, eu consigo transportar ali para o Twinmotion. Então, com o link direto dentro do Revit, que foi possível através do Revit 2024, essa integração ficou muito mais simples, né? Então, aqui no Revit eu só venho em vista, consigo abrir o meu Twinmotion por aqui mesmo. Aqui eu vou abrir um novo projeto. E eu já trago o meu modelo aqui para dentro do Twinmotion. Então, ele tem uma interface muito simplificada, onde todas as informações do meu modelo, elas ficam escaladas aqui dentro dessa propriedade de visualização. Né? Então, a gente consegue pegar todos os elementos ali, ele lê esses elementos da mesma forma que está categorizado ali dentro do IFC, do projeto, né? Da estrutura do Revit, na verdade. Ele tem uma configuração de ambientação básica aqui inicialmente, né? Tem essas ferramentas aqui que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são bem interessantes para a agilidade do projeto. Outra ferramenta importante aqui dentro do Twinmotion é a capacidade de processamento que você tem dentro do seu computador. Então, todas as vezes que você tiver algum problema de processamento, você já consegue visualizar aqui, entender o que está exigindo do seu computador e por que está fazendo essa exigência, né? Então, é interessante também as configurações que a gente tem para que isso seja controlado, né? Que você, de repente, não perca um projeto ou tenha algum erro durante o processo de ambientação aqui dentro do Twinmotion. E aqui, através dessas ferramentas aqui laterais, você tem acesso a todo tipo de blocos de ambientação, né? Então, ele já vem com diversos objetos, diversos materiais, vegetação, tudo em 3D e de alta qualidade, né? Vou aqui tirar esse plano que ele vem. E você pode ver que dentro do Revit, ele vem alguns elementos, né, que estão totalmente conceituais. Então, ele consegue pegar essa partezinha aqui do Revit, mas ele não vem com uma riqueza de detalhes, algo que dê para ser desenvolvido bacana aqui para uma visualização, né? Você não tem noção nenhuma de realidade junto com esses elementos, por exemplo, dentro que ele traz aqui do Revit, né?
Então, só para fazer uma demonstração aqui, da facilidade que a gente consegue ter de aplicar, por exemplo, a visualização de um material, né. No caso aqui eu apliquei um concreto, eu consigo essa parte aqui do grunge, ele consegue deixar um pouco mais realista, né, porque a gente sabe que, existe um desgaste, né, a gente consegue mostrar esse desgaste para que a renderização fique um pouco mais realista. Certo? Então, aqui também é interessante que você consegue substituir o material de acordo com a categoria ou de acordo com o objeto também. Então, se eu trazer esse objeto para cá, por exemplo, ou esse objeto aqui, acho que esse daqui vai ficar mais interessante. É. A gente consegue visualizá-lo. Ou a gente também consegue fazer esse processo aqui, que é só do tipo de categoria do elemento. Então, por exemplo, consigo pegar esse mesmo piso que está aqui e já trazer para outros elementos, né. Então existe uma facilidade muito grande de aplicação de materiais, né. Vou fazer uma aplicação bem simples aqui, para que a gente possa visualizar. Toda essa variação de revestimentos e de materiais, ele já vem pré-configurado dentro do Twinmotion, então você não precisa necessariamente ficar buscando, na internet, né, aqueles materiais, ficar configurando, ficar entendendo se aquela qualidade de imagem é suficiente para sua visualização, né. Então aqui eu vou deixar um pouquinho mais desgastado, quem sabe aqui a gente consegue visualizar também, o tom de cores, bastante facilidade. Já vai mudando bastante a cara do projeto, né. Eu vou mudar esse vidro aqui, por exemplo. Consigo substituir todo o material de vidro uma única vez. Esse material aqui. Mudar esse material aqui também, por exemplo. Aqui no caso da madeira, eu vou usar o Megascan, por exemplo, que é uma ferramenta que ele traz, materialidades com nível de detalhe bem maior, né, porque aqui não só as imagens, mas ele está trabalhando com objetos 3D. Então, por exemplo, se eu pego aqui madeira, ele vai carregar como um objeto 3D para mim, e não somente uma textura. Vou ver qual que a gente pode utilizar, de repente. Como ele é um objeto 3D, é importante que ele seja baixado, né, ele já tem uma biblioteca pré-estabelecida, mas, esses objetos até para deixar o ambiente mais leve, ele vem pré-estabelecido, mas ele precisa ser baixado. Aqui no caso só vou fazer uma configuração rápida para ele entender que eu estou conectada, né, ao projeto, e a partir daí eu já consigo fazer o download de qualquer material que eu tenho aqui. A navegação dele é bem interessante pelo seguinte, ele tem esse painel básico aqui em cima, onde tem uma facilidade muito grande de você entender como que vai ser funcionado, né,
a posição do projeto. Ele é possível também pegar a velocidade, onde eu consigo trabalhar com mais velocidade ou menos velocidade, simplesmente teclando do 1 ao 6, aqui dentro do projeto. Então, vou aplicar, por exemplo, aqui o meu objeto. Aqui você pode observar que ele fez um carregamento, né? Então, eu consigo entender que é mais um objeto 3D que eu estou carregando ali na minha cena. Vou deixar mais ou menos assim. Só para fazer uma demonstração bem rápida da facilidade de aplicação mesmo de cada material dentro do modelo, né? Aqui é o próprio elemento aqui que vem de exemplo do Twinmotion, a gente consegue tirar. Aqui falando um pouquinho mais da interface dele, a gente tem algumas opções de visualização. No caso, por exemplo, aqui eu consigo visualizar o horário do dia, né? Consigo colocar também uma localização mais precisa, né, do meu projeto, onde eu posso fazer esse estudo de insolação com muita facilidade. Vou deixar assim para a gente continuar trabalhando. Aqui também tem um exemplo de velocidade, né, que você consegue transmitir através do projeto. Então, só para você ter uma noção aqui, quando você escolhe essas velocidades aqui, ele consegue te dar uma perspectiva de qual seria o meio que você está navegando, né? Aqui uma captura de tela básica, né? Nem sempre a gente precisa de uma grande de uma grande resolução para trabalhar em cima daqueles materiais, é só uma tomada de decisão ali, como que vai ser feito, né, uma base para que seja trabalhado também dentro ali do Revit. Aqui a possibilidade que a gente tem de fazer essa imersão, né, com o VR de uma forma muito, muito simples, você consegue conectar qualquer VR atual, né, geralmente utilizado agora o MetaCast 2 ou 3, que são os mais populares, então ele tem uma conexão direta muito simplificada. E aqui são os posicionamentos, né, que a gente já conhece de cada lado do projeto, digamos assim, se você precisar de uma vista mais plana, certo? Bom, eu acho que algumas das funcionalidades mais interessantes que a gente tem no Twinmotion de ambientação é a vegetação, né? Então, toda essa parte conceitual que a gente não consegue atingir, por exemplo, no Revit, ou então se torna muito pesado dentro do projeto, a gente consegue fazer com facilidade aqui. Eu vou excluir aqui esses elementos, né, para que eles não fiquem aqui na vista do que a gente está montando, porém, ele não vai ser excluído dentro do meu Revit. Ele vai continuar aqui presente. Se eu precisar fazer essa exclusão, né, se eu precisar fazer alguma alteração dentro do meu projeto do Revit para que ele vá para o Twinmotion, eu simplesmente posso fazer essa alteração, sincronizo e ele vai vir diretamente aqui para o Twinmotion. Então, a gente não tem essa preocupação de ter que renderizar uma imagem novamente, ter que fazer toda uma configuração novamente para poder ter uma imagem estática, né, com qualidade e alterada de acordo com cada fase de projeto ou com cada solicitação. Eu vou direto aqui, então, para a visualização de vegetação, que dá para entender melhor a capacidade também do Twinmotion.
Aqui além de utilizar essa parte de grama aqui, né, eu vou entender essa ferramenta popular, que ela facilita muito no sentido de tempo de você fazer toda essa ambientação. A gente sabe que, toda vez que a gente vai colocar determinado, objeto ali no ambiente, você demora, né, você tem esse trabalho de ter esse posicionamento dos objetos, né, e aqui junto com no Twinmotion isso é feito de uma forma muito mais facilitada. Então vou escolher aqui alguns tipos de grama, né, colocar aqui no meu popular. Eu gosto de fazer uma variedade grande de grama para que ele fique bem natural, né. Fazer aqui, e através dessa ferramenta aqui que eu consigo ajustar para maior ou menor esse diâmetro de população, eu vou inserindo no meu ambiente. Vou colocar aqui mais essa região. Então, com muita facilidade, eu consigo ter essa riqueza de informação. Por que que a grama, de modo geral, no Twinmotion, ela tem uma visualização muito mais realista, né, do que em outros renderizadores ou visualizadores, né. Porque aqui ele trabalha com objetos 3D, né, e não com essa parte de materialidade que geralmente é trabalhado em outros renderizadores, né. Eu posso usar essa mesma ferramenta para, por exemplo, inserir árvores, também, que eu tenho com muita facilidade aqui dentro do meu menu. Colocar aqui uma variedade interessante para que a gente consiga visualizar bem. Pessoal, acho que um ponto importante aqui do Twinmotion é que, conforme você vai se distanciando do projeto, você vê que ele para de visualizar toda a parte de grama que você colocou, por exemplo, né, ou qualquer outro objeto que pese aqui os FPS, né. Por que que ele faz isso? Justamente para que o funcionamento do seu processador, ele continue com uma qualidade, mesmo quando você coloca, materiais e objetos que tenham muita riqueza de detalhes, né, que a gente sabe que isso causa uma lentidão muito grande no processamento, né. Vou colocar aqui algumas árvores, vou popular aqui o meu quintal com algumas árvores. Então, rapidamente eu já consegui colocar alguma vegetação, colocar, alguns itens com uma qualidade muito bacana. E que eu já consigo ter uma visualização bem interessante aqui do meu projeto. Aqui, eu acho que é interessante a gente falar também sobre a humanização que a gente pode fazer dentro do Twinmotion, que é justamente para não ter essa visualização estática, né, de escalas humanas, por exemplo, que eu posso fazer através desses caracteres aqui na minha biblioteca. Aqui, por exemplo, em humanos animados, eu consigo pegar várias personas aqui e colocar de acordo com o meu ambiente, né. Eu tenho um ambiente mais formal, eu tenho um ambiente mais informal, né. Quando eu preciso fazer simulações, por exemplo, eu também tenho aqui humanização
com alguns modelos, né, que estão com um uniforme mais profissional. Então tem uma diversidade muito grande, assim, que eu acho bem interessante de trabalhar aqui. Vou colocar no ambiente mais comum, né? Vou colocar, por exemplo, essa moça aqui. Eu consigo controlar, por exemplo, o que, que ela está fazendo, né? Ela tem até um nomezinho aqui. Consigo fazer o controle do que ela está fazendo, né? Do qual que é a função dela ali dentro do ambiente. Então, eu consigo fazer essa, essa interação quando ela estivesse, por exemplo, conversando com um outro avatar. Por exemplo, se eu coloco um outro avatar aqui, eu consigo fazer essa interação, que é bem bacana. Aqui, para criar um ambiente interessante, a gente também consegue trabalhar com esses HDRs, né? Por exemplo, vamos ver aqui. Acho que eu vou pegar um de céu, por exemplo. Sol baixo, nublado. Que eu vou colocar essa outra ambientação automática que eu tenho, que é um pouco mais realista do que essa que está aplicada, né? Ele também trata como um objeto e não só como um material básico. A gente já tem outra experiência, né? Aqui, vou trocar, por exemplo, deixar bem mais escuro. Bom, só que eu já tenho uma visualização bem bacana do que eu consigo fazer. Acho que um dos problemas maiores também de tratamento dentro dos principais renderizadores ali é a iluminação, né, que aqui também a gente consegue fazer com bastante facilidade. Colocar aqui objetos de luzes, por exemplo. Então, só de fazer esse movimento aqui, eu já consegui uma visualização para minha cozinha. Consigo também fazer essa parte de qual a temperatura de cor que eu tenho ali dentro da iluminação. Consigo deixar um pouquinho mais alto aqui, por exemplo. Que é bem bacana, né? Que geralmente a gente não consegue com muita facilidade dentro de outros programas imersivos, né? Que eu vou deixar uma representativa para a gente conseguir visualizar lá de longe. Bom, acho que dá para dar uma mexida no tempo, né? No ambiente. Que a gente consegue também fazer essa parte de ambientação. Aqui eu consigo fazer diversos tipos de clima também, né, simular. Então eu consigo fazer aqui clima de chuva, onde ele cria também essa parte aqui que é bem interessante. Bem ensolarado, ou de chuva. De fases também do ano, né, que é bem interessante.
que até neve a gente consegue fazer. Bom, além de elementos, a gente consegue inserir com muita facilidade também, né? Acho que um dos elementos mais utilizados, geralmente você precisa colocar um carro ali para fazer uma simulação. Então eu tenho uma variedade grande de veículos que eu consigo simplesmente pôr aqui, sem muita... Né? Então, com muita facilidade também eu consigo trazer ele para cá. E outros elementos bem mais complexos, né? Se eu quiser trazer, por exemplo, um avião para cá, eu consigo. Então, tudo vai depender do ambiente que você tá trabalhando, por exemplo. Outras ferramentas que a gente consegue mexer são esses objetos, né? Então a gente consegue trazer objetos de vários tipos de ambientação. Aqui de cidade, consegue pôr lagos, né? Também é possível trabalhar até com sons, né? Então a gente consegue aplicar o som de floresta aqui. Acredito que esteja ativado, né? Para imersão total mesmo. Por exemplo, aqui eu consigo colocar o volume do meu som, né? No caso aqui eu coloquei um som de natureza, colocar o volume do meu som e conforme eu vou me aproximando ou me distanciando, eu consigo escutar esse som ou não, que é bem interessante. Aqui que a gente já tem um ambiente formado, no caso aqui a gente fez uma simulação de um ambiente um pouco mais artístico, mas a gente consegue também fazer uma simulação de um ambiente totalmente técnico, né? Utilizando até objetos de construção, por exemplo, né? Que é bem interessante. Deixa eu tirar aqui. Que é bem interessante. E o que também é bacana mostrar são essas sessões, né? Onde você consegue criar aqui uma sessão e, por exemplo, ter uma visualização de um lado diferente do seu projeto, né? Fazer essa inversão, por exemplo, onde você pega só um espaço ali e consegue visualizar, né? Então, para a riqueza de detalhes, né, que você consegue trazer do projeto também. Aqui. E o tipo, quando a gente fala sobre imersão, a gente geralmente não vê essa visão de drone, né, que eu estou trabalhando aqui. É mais essa visão de pedestre mesmo, né? Então, aqui deixei um pouquinho alto a grama. Acredito que dê para escutar também o som dos passos, né? Aqui é possível a gente também fazer algumas animações, né, onde ele reconheça que existem alguns obstáculos, né? Então eu não consigo entrar aqui, por exemplo, mas eu consigo fazer uma animação. Então aqui eu já estou por dentro da minha casa. Deixa eu diminuir a velocidade. Né? Isso com óculos de visualização, né, com VR, a gente consegue fazer de uma forma 100% imersiva, né? Então, trocar aqui para minha visão de drone. Eu já tenho uma visualização diferente.
Certo. Essa é uma das ferramentas iniciais, assim, do Twinmotion. Ele tem muito mais a oferecer, né, é uma gama muito grande de possibilidades dentro dele. Recentemente foi também lançada uma outra versão do Twinmotion, onde ele traz mais funcionalidades, mais automações, também sem precisar de código nenhum, né, você simplesmente tem essas ferramentas aqui na mão. Então, acho que eu vou mostrar aqui um pouquinho da parte de criação de mídia, né, onde você basicamente vem aqui e consegue enquadrar uma imagem. Você consegue mudar, né, somente para a imagem o seu tempo, por exemplo, a sua câmera, né, quando trouxer o processo de renderização também. Fazer vídeos, fazer caminhadas, né, apresentações. É muito bacana também que o Twinmotion tem uma trilha de aprendizagem bem simples lá no YouTube, então não precisa de grandes conhecimentos, né, para você mexer na ferramenta. E aqui, agora, como a gente está mexendo no Twinmotion 24, eu vou mostrar uma préviazinha do que pode ter o 25 atrelado ao Revit 2026. Vou fechar aqui. Voltar para minha apresentação. Que eu vou dar uma paradinha, que é um avanço, assim, muito grande dentro do Twinmotion, que foi a possibilidade de você interagir com os objetos, né, dentro do material já feito. Então, você colocar aqui o exemplo das opções, é muito interessante para quando você está tomando essas decisões, né, de ambientação. Então, aqui é o exemplo que ele tem, é de mobiliário, mas pode ser utilizado com diversos outros objetos, né? Bom, aqui é como ficou a nossa cena aqui em cerca de 20 minutos, o avanço que a gente conseguiu ter com um tempo muito limitado e que é muito valioso também no dia a dia, né. Então, uma apresentação muito básica que você já consegue fazer para um cliente e de forma totalmente imersiva. Bom, vou voltar aqui. Bom, Elder, acredito que essas são as ferramentas principais aqui do Twinmotion, né, a gente consegue fazer bastante coisa já com pouquíssimo tempo, né, e com as ferramentas muito inteligentes, né. Tem muito mais a partir dessa nova versão do Twinmotion, e eu acredito que é uma boa saída aí para quem precisa desses projetos rápidos e totalmente interativos. Legal, legal. Obrigado, Tainara. Realmente dá para fazer bastante coisa. Fiquei bem impressionado aqui com a qualidade, né? Em tempo real, assim, porque a gente às vezes vê o projeto pronto, né? E não sabe, muitas vezes tinha que renderizar e deixar, né, renderizando durante algumas horas, enfim, contar com uma infraestrutura até de hardware, né, para processar toda essa informação, né, no modelo. Eu fiquei bem impressionado com a qualidade, né, em tempo real, de você já ir experimentando ali elementos, né, e até alterando, enfim.
Então, eu particularmente gostei bastante, espero que, né, o pessoal que nos acompanhou aqui também tenha absorvido, né? E caso queiram saber mais também, né, a gente está à disposição, né? Lembrando que o Twinmotion, como a Tainara comentou, é um plugin que, né, é gratuito para quem tem o Revit. Então, se você tem um Revit, né, e você trabalha com essa parte de apresentação de projetos, enfim, você também pode utilizar. Eu não sei se nós temos algumas perguntas agora aqui já para a gente encerrar, mas se tiver algumas perguntas, nós queremos respondê-las. Tem uma aqui, ó. Esse tipo de visualização em 3D é só para projetos grandes ou também serve para quem faz obras menores, como reformas? Com certeza dá para usar para qualquer tipo de projeto, né? Se você quiser renderizar, se você quiser fazer uma ambientação ali que seja para uma cadeira, você já consegue fazer, né? Então, independente do porte do projeto, né? Você consegue fazer um projeto urbanístico, como você consegue fazer um projeto de uma cozinha, como a gente viu ali, né? Que dá para você transitar até dentro do projeto. Então, acho que, independente do porte ali, a gente consegue trabalhar muito bem com Twinmotion de uma forma bem rápida. Maravilha, legal. Então, para qualquer tipo de projeto, praticamente, né? Dá para mostrar esses projetos 3D no celular ou num tablet para o cliente final? Fica leve ou trava? A partir da versão do Twinmotion 2025, que ela já está disponível, tá? É recente, mas ela já está disponível aí para fazer o download. Para quem já atualizou o Revit 2026, tá? Para fazer essa integração. Já é possível você fazer essa demonstração para o cliente na nuvem e com todas aquelas interações, né? Se você tem opcionais por exemplo, de imobiliário, você consegue já colocar e tomar as decisões ali do que vai ser inserido no projeto através da imersão. Maravilha. Mais alguma? Tem uma aqui. O Twinmotion já vem com modelos prontos ou preciso criar tudo do zero para montar a cena? Vem uma gama muito grande, né, como a gente conseguiu visualizar ali de objetos, mas se você precisar de um objeto em formato FBX, por exemplo, você consegue trazer, né, então você consegue trazer que seja um personagem, por exemplo, acho que existe muito artistas 3D que trazem personagens até de fantasia, por exemplo. Se você quiser trazer para o seu ambiente, você pode trazer carregando também. Então, fora aqueles pré-estabelecidos, você consegue trazer diferentes formatos para dentro do Twinmotion. Ótimo. Não sei se tem alguma pergunta no chat, eu estou conferindo aqui, mas eu acredito que não. Acho que nós não temos mais nenhuma pergunta, não. São essas três mesmo. Se alguém tiver alguma ainda, enquanto eu me despeço aqui, você pode colocar que a gente responde. Mas eu queria agradecer, então, né, que a todos que participaram, o tempo de vocês. Espero que o conteúdo que nós trouxemos, né, nesta manhã possa enriquecer aí o seu dia a dia de trabalho. Caso você queira saber mais sobre o Revit e Twinmotion, nós estamos à disposição. Eu e a Tainara aqui pessoalmente à disposição de vocês. Basta, né, nos acionar aqui na Bysoft, que nós com certeza vamos bater um papo sobre a sua necessidade específica, sobre seus projetos com Twinmotion, aquilo que é possível fazer, enfim, está à disposição. Então, quero agradecer a participação de todos, quero agradecer a Tainara, né, que trouxe conteúdo para nós aqui. Né, como diz o velho ditado, quem sabe faz ao vivo, né? Nem sempre o ao vivo funciona, né? E a gente sabe que tecnologia às vezes tem dessas também, mas hoje nós experimentamos aqui em alguns minutos, né, a capacidade do Twinmotion, né, num projeto, né, um template que a Tainara trouxe. Então, obrigado, Tainara, aí, por nos conduzir nessa apresentação aí, que eu considero muito, muito eficiente aí para quem trabalha com essa área. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Tainara. Acredito que em poucos minutos aí a gente conseguiu, né, dar um overview sobre tudo que é possível, né?
Mas existe uma gama de possibilidades ali dentro de diferentes projetos, como a gente falou, não só residenciais, mas comerciais também, que dá para a gente fazer todo esse processo, né, de uma forma bem bacana. E quem tiver a possibilidade de fazer essa experimentação com o óculos de realidade virtual, eu também recomendo bastante, que tem uma experiência muito mais interessante, né, que você consegue realmente interagir ali com o seu projeto. Perfeito, então. Obrigado, Tainara. Obrigado a todos que participaram. Né? Como eu disse, essa é uma terceira sessão da nossa série de webinars. Então, estamos terminando aqui as sessões do mês de abril. Né? Então, depois também nós vamos disponibilizar a gravação deste evento, caso você queira revisitar. E nós seguimos à disposição aqui, caso tenham mais dúvidas, né, sobre este assunto ou sobre outros assuntos envolvendo tecnologia para a área de arquitetura e engenharia. Então, me despeço de vocês aqui, desejo aí um excelente dia, né, e também estamos diante de um feriadão prolongado, né, que tenham todos aí um excelente feriado, descansem e aproveitem. Um abraço aí para vocês, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.